Aos trabalhos. O jurista convidado é o Dr. João Paulo, que é deputado do PSD, que é também jurista. Ele que vem fazer uma abordagem relativamente à perspectiva jurídica para possíveis intervenções no que diz respeito a soluções para os constrangimentos que se têm verificado no aeroporto da Madeira, e por isso mesmo ser ele a dar continuidade aos trabalhos. Relembramos aos nossos ouvintes que este é um fórum que teve início às 9h30 da manhã, está previsto ser concluído às 13 horas e, claro, vamos estar deste lado para irmos fazendo a passagem aos preletores que vão iniciar e concluir, claro, esta sessão de trabalhos, mas particularmente iniciar este segundo momento após o coffee break. A maioria das pessoas já está reunida na sala, está uma sala muito bem composta aqui no Fórum Machico para ouvir agora a intervenção do Dr. João Paulo Marques, jurista, que aqui está então nessa qualidade para fazer a abordagem jurídica relativamente ao aeroporto e a esta possibilidade de se criar links relativamente à resolução deste problema com o aeroporto do Porto Santo. Entretanto, dizer-vos que a Ordem dos Engenheiros Técnicos é a promotora deste evento, resolveu fazer a discussão desta e de outras propostas que possam contribuir para minimizar os impactos negativos da inoperacionalidade do aeroporto da Madeira Cristiano Ronaldo. O evento está a acontecer ao longo desta manhã, atraiu muitas pessoas, o debate será intenso a averiguar pelas conversas que já se iniciaram, nomeadamente ao nível do coffee break. Dizer-vos também que, em termos de história, o aeroporto do Porto Santo foi um aeroporto inaugurado a 28 de agosto de 1960. Foi o primeiro aeroporto do arquipélago, ainda primeiro do que o aeroporto da Madeira Cristiano Ronaldo, que foi inaugurado 4 anos depois, em 1964. Já estamos a ouvir em som de fundo a apresentação do Dr. João Paulo Marques, como aqui já referimos. É ele que vai ser o preletor a iniciar os trabalhos depois deste coffee break para uma segunda parte que conta também com a intervenção já daqui a pouco do Presidente da Câmara do município de Machico. Mas para já vamos então ouvir o Dr. João Paulo Marques para esta abordagem jurídica. Com esta bela tarefa que é falar logo a seguir ao coffee break. Portanto, imagino que as expectativas estejam altíssimas. Permitam-me, antes de começar, 3 notas prévias. Uma primeira nota para agradecer à Secção Regional da Ordem dos Engenheiros Técnicos, não só pela iniciativa que desenvolve no dia de hoje, mas também pelo desafio que me foi lançado de vir abordar aqui esta temática dos direitos dos passageiros e dos deveres das companhias aéreas. Uma segunda nota para cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Machico, que preside esta cidade que tão bem nos recebe no dia de hoje. E em terceiro lugar, e certamente não menos importante, gostaria de fazer um reconhecimento especial ao Dr. Alberto João Jardim, porque não tenho dúvidas que sem ele, certamente que não teríamos esta tão importante obra que é o aeroporto da Madeira. Foi uma obra que foi feita... Merece. Foi uma obra que foi feita na altura certa e não tenho dúvidas de que hoje não seria possível termos o aeroporto que temos. Mas feita esta pequena introdução, passamos então ao tema. Portanto, hoje trago-vos aqui o tema dos direitos dos passageiros e deveres das companhias aéreas e começaria por relembrar-vos que numa altura em que falamos tão mal da União Europeia, convém relembrar que este sistema de proteção dos passageiros apenas existe porque existe a União Europeia. E, portanto, nunca é demais relembrar quais são os critérios que garantem que um passageiro tem acesso a este sistema de compensação. Portanto, sempre que um voo parte e chega a um aeroporto da União Europeia, independentemente de ser operado ou não por uma companhia aérea da União Europeia,
Em segundo lugar, sempre que um voo chega a um aeroporto da União Europeia, independentemente de vir de um aeroporto exterior à União e desde que seja operado por uma companhia aérea que seja da União Europeia, e por fim, quando um voo parte de um aeroporto da União Europeia com destino a outro aeroporto, independentemente de ser operado ou não por uma companhia aérea da União Europeia. Portanto, estamos perante dois critérios-chave. O primeiro, que o avião parta ou chegue de um aeroporto da União, e em segundo, que o voo seja operado por uma companhia aérea da União Europeia. Sendo certo que importa ressalvar que aqui, quando se fala que a companhia aérea tem que ser da União Europeia, é óbvio que ela não tem que ter sede na União Europeia, tem que ser licenciada para operar no espaço europeu. Mas temos também o reverso da medalha, ou seja, quando os passageiros não podem aceder a este sistema de proteção. E um passageiro não pode aceder ao sistema de proteção quando o seu voo chega a um aeroporto da União Europeia, vindo de um aeroporto exterior, mas a companhia que opera esse voo não é da União Europeia. Ou então, quando o passageiro em causa já beneficiou de outras prestações semelhantes por problemas relacionados com o voo num país que não pertence à União Europeia. Eu relembro que os Estados Unidos têm também um sistema um pouco diferente, mas também têm o seu sistema de compensação e de proteção dos passageiros. E, portanto, os direitos dos passageiros são protegidos em 4 casos fundamentais. Sempre que há o atraso de um voo, sempre que esse voo é cancelado, quando o passageiro vê o seu embarque recusado, ou seja, em questões de overbooking, e quando existem problemas com a sua bagagem. Eu não me vou alongar muito sobre estas 4 possibilidades, elas serão certamente do conhecimento de vossas excelências. A mim interessa-me discutir quando a companhia não é responsável. E a companhia não é responsável quando estamos perante o que o regulamento da União Europeia considera circunstâncias excepcionais. Então, teremos de ver o que são estas circunstâncias excepcionais. O regulamento é o 261/2004 e o que o regulamento nos diz é que as transportadoras aéreas deverão indemnizar os passageiros a menos que o cancelamento se tenha ficado a dever a circunstâncias excepcionais. Mas então o que são estas circunstâncias excepcionais? Falamos de casos de instabilidade política, condições meteorológicas incompatíveis, eventualmente a Madeira encaixar-se-á neste ponto, quando existem riscos de segurança ou falhas inesperadas para a segurança do voo, ou então alguma greve que venha a existir. Neste caso, naturalmente, o passageiro perde o seu direito à indenização, perde o seu direito a ser compensado. No entanto, mantém o direito à assistência. Ou seja, mesmo que se verifiquem circunstâncias excepcionais que impeçam a companhia aérea de operar aquele voo em concreto, a companhia é responsável por garantir a assistência aos seus passageiros, incluindo, como têm a oportunidade de ler, o alojamento, a comida, a bebida, chamadas telefónicas ou então o reembolso do valor da reserva. Mas as circunstâncias excepcionais parecem relativamente simples, mas o que é facto é que não são. E temos tido um conjunto de decisões por parte do Tribunal de Justiça da União Europeia que vem, de certa forma, clarificar o que é que se quer ou o que é que se tem por circunstâncias excepcionais. E há um caso que é paradigmático no que concerne a este tema em específico. Portanto, isto é um caso de uma passageira irlandesa contra a companhia aérea que todos vós certamente conhecerão, a Ryanair. E, portanto, este assunto passou-se em virtude da erupção do vulcão que eu me vou coibir de pronunciar, mas que, enfim, deixo a cada um esse desafio. Mas isto tem a ver com a erupção de um vulcão na Islândia em 2010 e, como consequência da erupção deste vulcão,
nós tivemos no espaço aéreo europeu, e não só, porque isto depois teve uma série de outras consequências em espaços aéreos distintos do europeu, tivemos 107 mil voos cancelados durante o período de 8 dias, o que equivale a 48% da totalidade do tráfego aéreo mundial. Ou seja, praticamente metade do tráfego aéreo no mundo ficou pura e simplesmente cancelado. Isto implicou que 10 milhões de passageiros tivessem sido afetados pela erupção deste vulcão na Islândia, que depois impediu, por força das cinzas vulcânicas, que os aviões pudessem operar em segurança. Para que tenham uma ideia do impacto que isto teve no espaço aéreo europeu, temos aqui, isto não é o mapa das freguesias do PSD, nem nada que se pareça, mas a laranja será o espaço aéreo europeu que estava parcialmente encerrado e a vermelho aquele que estava efetivamente totalmente encerrado. Ora, os factos deste caso são relativamente simples, portanto, falamos de um voo, curiosamente, da Ryanair que ligaria Faro até Dublin. A Ryanair recusou-se a garantir assistência a esta passageira irlandesa. Mas, curiosamente, a Ryanair reconhece que existiam circunstâncias extraordinárias. Ou seja, reconhece que, de facto, aquela passageira não tinha direito à indemnização e que foi fruto das condições meteorológicas, neste caso das cinzas vulcânicas, que estava impossibilitada de operar aquele voo. Mas o que a Ryanair nos vem dizer é que, se calhar, para além das circunstâncias extraordinárias, existem circunstâncias super extraordinárias. Claro que, se verificarem estas circunstâncias super extraordinárias, a companhia, para além de não ter que pagar a indemnização, o que já decorria da aplicação, diria, normal do regulamento, também não tem a obrigação de garantir a assistência a esta passageira. Portanto, foi esta a questão que a Ryanair levantou perante os tribunais europeus. E a pergunta essencial que nos devemos colocar neste caso tem a ver com o princípio da proporcionalidade. E o princípio da proporcionalidade é algo que fica bem claro quando vemos que esta passageira pagou 98 euros pelo seu bilhete que ligaria Faro até Dublin e, no entanto, teria direito a uma indemnização superior a 1000 euros. E, portanto, a grande questão é saber se o interesse económico da empresa, ou neste caso da Ryanair, se sobrepõe ou não ao direito à assistência do passageiro. E o que nos vem dizer o Tribunal, ou melhor, a outra parte do argumento que depois é o que o Tribunal nos vem dizer, é que as companhias terão de refletir esse risco no preço da sua viagem. E o que é facto é que, mais tarde, e depois desta decisão, a Ryanair veio a incluir uma pequena taxa em cada viagem que está precisamente destinada a fazer face a estas, a estes riscos decorrentes não só das condições meteorológicas, mas aqueles que impedem a normal operação da companhia. E o que a decisão nos vem dizer é uma coisa muito clara. Vem rejeitar completamente qualquer limite ao dever de assistência das companhias. Ou seja, estejamos perante circunstâncias extraordinárias ou circunstâncias super extraordinárias, como pretendia a Ryanair ver reconhecida, as companhias terão sempre que prestar assistência aos seus passageiros. Ao mesmo tempo, o Tribunal de Justiça vem reconhecer que este regulamento que falamos hoje é proporcional, ou seja, reconhece que o direito à assistência do passageiro é um valor superior ao interesse económico da empresa e reconhece uma coisa muito importante, é que quanto maior for o atraso, naturalmente que maior será a necessidade de apoio daquele passageiro em concreto. E eu falei-vos desta decisão do Tribunal de Justiça, mas existem muitas outras, curiosamente algumas delas envolvendo Portugal como ponto de partida destes voos, mas o que é facto é que, eventualmente resultante dos esforços de lobby
que empresas como a Ryanair têm feito junto da Comissão Europeia, já existe uma proposta de revisão do regulamento que protege os passageiros em caso de atraso ou cancelamento no voo. E esta revisão do regulamento é, de certa forma, preocupante. E diz-nos uma coisa bastante relevante, é que em circunstâncias como aquelas que ocorreram na Islândia, que depois tiveram repercussão por todo o espaço aéreo europeu em 2010, a limitação, aliás, a assistência a que a companhia aérea tem que prestar está limitada a 5 noites. Diz-nos também que, ao fim de 2 meses sem resposta ao cliente que reclama uma indenização, considera-se que há uma aceitação tácita dessa reclamação. Naturalmente que este é positivo para os passageiros, e diz-nos outra coisa que eventualmente não nos afetará diretamente, mas que afeta os nossos vizinhos dos Açores. É que os atrasos e cancelamentos em voos inferiores a 250 km, ou então que envolvam aeronaves com menos de 80 lugares, perdem o direito ao alojamento. Ou seja, se um passageiro que viaja numa das ilhas açorianas fica retido numa dessas ilhas em virtude de se ter verificado uma circunstância excepcional, a companhia não é obrigada, ou não será obrigada, a garantir o direito ao alojamento. E eu acho que é aqui que Portugal, e naturalmente a Madeira e os Açores, têm que ter uma posição política muito forte junto das instâncias europeias. Nem que seja recorrendo ao nosso estatuto de região ultraperiférica, que está consagrado e que está reconhecido nos tratados. A Madeira e os Açores não podem aceitar que sejam tratados da mesma forma como são tratados países como a Alemanha ou como a França. E eu aproveitaria, porque também já estou a concluir a minha breve apresentação, para deixar este desafio. Porque eu já ouvi aqui hoje, e vinha a caminho desta conferência e estava a ouvir na rádio, um dos oradores a referir, mas quem é que paga? Quem é que paga estes atrasos todos? Será que caberá às companhias aéreas suportar todo este custo? Se recuarmos a essa altura e a todos os prejuízos que as companhias aéreas assumidamente tiveram por força dessa situação, não lhe chamaria super excepcional, mas vá lá, excepcional, o que é facto é que a União Europeia criou um fundo, apoiou as empresas, como é que eu diria, facilitou todas as normas que proíbem as ajudas estatais e lançou a mão a estas empresas. E, portanto, eu acho que é hora de Portugal, da Madeira e dos Açores fazerem lobby junto das instâncias europeias para que a União Europeia, da mesma forma, como dizia há pouco o Dr. Alberto João, da mesma forma que nos ajudou a ter o aeroporto, nos ajude também numa altura em que, por razões que nos ultrapassam, a Madeira fica, de alguma forma, vedada ao resto do país e ao resto do mundo. Eu deixaria, naturalmente, o espaço posterior para debate, mas agradecia também a atenção que tiveram ao longo destes breves minutos da minha apresentação. Muito obrigado. Estivemos assim com a perspectiva e a abordagem jurídica do Dr. João Paulo Marques, jurista, também deputado do PSD à Assembleia Regional. Ficamos com estas palavras e vamos já ficar com outro contributo escrito que vai ser lido por Jorge Ferreira, mais um depoimento. Este é o do Dr. Bernardo Trindade, administrador do Porto Bay Resorts, que também se quis fazer representar neste fórum para que a sua opinião seja considerada também no debate. Vamos então ficar com esse contributo escrito por parte do Dr. Bernardo Trindade no que diz respeito ao alinhamento do programa. A importância do aeroporto do Porto Santo nas ligações aéreas à Ilha da Madeira. Colocada como questão, a minha resposta como madeirense é óbvia. Sim, é muito importante. Não deixo, contudo, de observar que em situações de inoperacionalidade do aeroporto da Madeira, o aeroporto do Porto Santo, apesar de grande proximidade, apresenta, segundo os técnicos, fragilidades de espaço no estacionamento de aeronaves, quer de equipamentos no auxílio das operações em terra. Impõe-se, por isso, retomar os trabalhos do grupo que estuda o plano de contingência entre aeroportos.
Por outro lado, quando falamos em inoperacionalidade, há um ecossistema que envolve capacidade de alojamento, transferes e transporte marítimo, que deve também ser envolvido nesta reflexão. Finalmente, porque estamos a tratar de uma matéria muito sensível, muita atenção à comunicação, numa região que depende do transporte aéreo para assegurar a viabilidade da sua atividade económica mais importante. Dizer que aterre na ilha ao lado e depois visita a Madeira, convenhamos, não é o melhor cartão de visita. Em nome do Dr. Bernardo Trindade, administrador do Porto Bay Hotéis e Resorts. Ficamos com mais um contributo escrito. Este é o Dr. Bernardo Trindade, um contributo para o debate. Vamos continuar neste fórum. Estamos a falar diretamente do Fórum Mexico, onde está a acontecer o fórum A Importância do Aeroporto do Porto Santo nas ligações aéreas à Ilha da Madeira. Vamos agora continuar no que diz respeito aos trabalhos com a intervenção do Dr. Hélvio Camacho, do ISAL, para a sua perspectiva sobre esta temática. Recordo que depois teremos então um qualquer debate. Momento o Dr. Hélvio Camacho iniciará a sua preleção. Está a ser ultimado a projeção do seu PowerPoint para que ele comece a sua intervenção. Recordo que estamos diretamente de Mexico, neste fórum que debate as ligações aéreas de e para o aeroporto da Madeira. Cristiano Ronaldo. Vamos então ouvir o próximo preletor. E estou a falar aqui pelo ISAL, mas falo também enquanto madeirense, enquanto passageiro de companhias aéreas e que também, por vezes, demorei 3 dias a chegar à Ilha da Madeira. E por insistência de uma companhia aérea que queria me trazer para cá em 3 voos consecutivos com o aeroporto fechado. E quando expliquei à senhora, o aeroporto está fechado, arranjo-me uma solução para o dia que o aeroporto esteja aberto, ou mais para a frente, e a senhora insistia que eu tinha que vir à Madeira dar voltas. Tinha que vir, volta para trás, dar voltas. Eu sei que nós todos estamos habituados a dançar o bailinho, mas não era a minha noção de bailinho que eu queria. Também já tive uma aterragem, não sei se é fora dos limites, se é dentro dos limites, e convenhamos que o meu coração também não ficou assim muito bem. Se bem que todos nós somos passageiros e todos nós vivemos os constrangimentos que aquilo que são os nossos turistas, que são os nossos principais patrocinadores e clientes daquilo que é a nossa economia e da nossa região, e da qual nós devemos ter uma grande atenção sobre aquilo que eles podem determinar o futuro relativamente àquilo que é o nosso futuro enquanto região autónoma, enquanto região que depende muito, e quando nós falamos em 25% do PIB da parte do turismo, esquecemos das partes indiretas. Eu diria que somos muito mais que isso, retirando a parte financeira que possa estar associada a outra coisa que também nos quer entrar. Mas nós precisamos de uma autonomia e as autonomias constroem-se com riqueza, não se constroem de outra maneira. Nós, em termos daquilo que é o ISAL, em termos daquilo que é a investigação, em termos daquilo que é a minha visão académica sobre este tema, eu fui buscar um dos factos. Foi em julho, foi em agosto. Tivemos voos a dar voltas, tivemos voos cancelados, 148 voos, 15 mil passageiros afetados. E aquilo que nós olhamos e vemos de uma maneira é que as notícias parecem que vêm de todos os lados. Vêm das notícias regionais, vêm do Telegraph, vêm do TripAdvisor, ou seja, as notícias surgem, influenciam, fazem com que os clientes tomem decisões e começam a criar um burburinho, como gostamos de dizer, que leva a que as decisões sejam tomadas tendo em conta este fator. Nós, de uma forma muito sucinta, pensamos, mas desgraça cai na Madeira. Fui buscar aquilo que é a investigação, fui buscar aquilo que está a ser investigado ao longo dos anos e vemos que, a nível mundial, todos os continentes são afetados. Todos os continentes. E todos os continentes têm uma exposição a condições climatéricas adversas que têm vindo a ser cada vez mais frequentes, apesar de alguns presidentes de alguns países acreditarem que isto não tem nada a ver, mas a verdade é essa. Nós estamos perante cada vez mais condições climatéricas adversas que vão persistir e que vão continuar a existir. Sendo assim, o clima mudou e as consequências estão a alterar a nossa decisão de viajar. Os estudos dizem que o clima é um dos principais fatores macro na escolha de um destino. Nós aqui falamos única e exclusivamente daquilo que é o aterrar.
mas esquecemos que o clima também é aquilo que o turista procura num determinado destino, certo? Portanto, nós muitas vezes pensamos que estamos a falar do Porto Santo como aterragem alternativa ao aeroporto da Madeira, ou como aterragem principal, como queiram assim dizer, mas nós olhamos para aquilo que são os estudos e os estudos dizem que o clima é um fator de decisão. E quando vamos verificar o que é que o decisor, que é quem vai fazer a reserva, toma em consideração na sua viagem, nós verificamos que os alemães, 73% dos alemães que viajam, tentam identificar antes da sua viagem qual é o clima que vai-se fazer lá. Qual é o vento que vai estar, como é que vai estar o tempo, como é que não vai estar o tempo. E quando nós dizemos isto para os alemães, dizemos isto para os britânicos, dizemos isto para um conjunto de clientes que nós temos, que são aqueles que são dos nossos mercados principais. Nós olhamos para isto e dizemos, então, quer dizer, se nós pusermos cada vez mais um ênfase nos ventos, cada vez mais um ênfase nos voos, vamos estar a criar condições para que aqueles que já consultam antes de viajar tomarem cada vez mais a decisão de perceber, ok, eu não viajo. Eu, para além de docente, também tenho uma parte de empresário e tive uma viagem há 2 semanas atrás de um colega meu que vinha cá. E ele mal viu os ventos disse, não vou para a Madeira, eu vou de manhã e depois volto à tarde, o voo não vai dar, estive a ver os ventos, porque nós agora somos todos meteorológicos, agora temos tudo no telemóvel, somos meteorológicos, controladores de tráfego aéreo, portanto fazemos tudo agora. E então decidi que não ia viajar. É uma decisão de uma pessoa. Mas é uma decisão que depois leva a outras decisões de outras pessoas. E nós não podemos, continuadamente, e aquilo que acredito, é que a informação que surge tem que ser filtrada, atenuada, concentrada, e naquilo que nós podemos ter, na imagem que chamamos o nosso Media Center madeirense, tem que ter uma capacidade de transmitir uma imagem que é aquela que seja a verdadeira e aquela que seja adequada ao nosso destino. Os estudos, voltamos à parte académica, e foi por isso que eu cá estou. Os estudos recomendam que, em todo o lado, e estamos a falar de organizações das Nações Unidas, que a monitorização atempada e regulada do clima para melhor gestão do destino e do risco associado ao destino. Nós, atualmente, temos melhores condições para fazer esta monitorização, temos um novo radar, temos a capacidade de saber antecipadamente o que é que se vai passar, temos a capacidade de gerir aquilo que é a informação do que se vai acontecer, e nada melhor do que um ditado popular diz que o seguro morreu de velho e dona prudência foi ao seu enterro. Portanto, a prudência é sempre a necessária que nós temos que ter em relação à gestão do nosso destino. Se nós formos a ver a nossa localização, nós estamos cá. Estamos a 120 minutos de voo dos Açores, estamos a 15 minutos de voo do Porto Santo, estamos a 60 minutos de voo de Canárias e estamos a 90 minutos de voo de Lisboa. Quando nós olhamos para o nosso território, nós temos de ter a noção, e ainda há pouco falávamos na intervenção do Presidente do Porto Santo, dizia o seguinte, que a Madeira começava no Porto Santo, terminava na Ponta de Pargo. Eu digo não, esqueçam-se disso. Nós somos Portugal. Portugal começa lá em cima, em Bragança, e termina lá em baixo, nas Selvagens. E não podemos esquecer disso. E a Madeira não termina na Ponta de Pargo, continua até às Selvagens. Somos um continente que é único, que é íntegro e com o qual precisa de um princípio de continuidade territorial importante, que deve ser defendida e deve ser bem organizada, de maneira que nós, enquanto cidadãos, enquanto 250 mil pessoas que cá estão, enquanto 10 milhões que nós somos, temos que ser geridos da melhor forma. Se nós formos olhar para aquilo que é a história, é claro que não vou levar os 20 minutos do Dr. Alberto João a falar sobre a nossa história, vou falar daquilo que conheci, daquilo que me ensinaram. Nós olhamos para o Porto Santo com um sentido de Porto Seguro. Isto é histórico. Foi o Porto Santo que deu o albergue ao nosso descobridor quando esteve mau tempo. E por incrível que pareça, quando ele saiu do Porto Santo, o primeiro lugar que ele desembarcou é onde está atual o aeroporto. Certo? Mas Chico. Portanto, a história repete-se continuadamente. Continuadamente. Não foi? Sim. Ou seja, se nós formos a ver, o aeroporto do Porto Santo, o que tem de bom e o que pode nos oferecer é condições climatéricas mais estáveis em termos de operacionalidade. Mas falta-lhe muita coisa. Falta-lhe muita coisa. E para além de faltar muita coisa, que se pode trabalhar e ter essa coisa, a capacidade de resposta total atempada a um volume de tráfego elevado também é difícil conseguir fazer isso. E nós podemos ter outra coisa em consideração. No cálculo de uma tarifa de uma companhia aérea,
para além dos custos da operação e também associado àquilo que é o preço de venda que o cliente está disposto a pagar para a sua viagem, há uma das condições que está associada, que é a taxa de ocupação do seu voo. Quando nós introduzimos, para além da taxa de ocupação, a inoperacionalidade do voo, certo? Nós estamos a aumentar o nosso custo. E estamos a aumentar a probabilidade do custo da tarifa aérea ser mais elevada do que ela que já é. Nós, atualmente, olhamos para o mercado e que tentamos monitorizar o mercado, percebemos uma coisa. Os nossos concorrentes, que tiveram adormecidos durante os últimos tempos, já não estão adormecidos. Nós conseguimos olhar para os preços que os nossos concorrentes colocam, que muitos dizem, não são nossos concorrentes, mas são concorrentes do lazer. São concorrentes para nós naquilo que é o rendimento disponível de um turista para viajar. Nós, se não tivermos em conta todas as variáveis do rendimento disponível de um turista, podemos estar continuadamente a ter problemas a nível da concorrência. É importante que nós focamos nos nossos mercados, é importante que nós diversifiquemos os mercados, mas é muito mais importante que mantenhamos competitividade nesses mesmos mercados. Nós não podemos estar como devemos. Bastou uma das companhias aéreas, duas companhias aéreas, Monarch e Air Berlin, a falir, e nós temos aqui quedas brutais. As companhias aéreas não conseguem, de forma atempada, voltar a recolocar os seus aviões nos sítios que querem. Perante uma inoperacionalidade do nosso voo, nós temos de ter a noção clara que os aviões não vão ficar no paragem no Porto Santo. Sai-lhes muito mais barato cancelar e deixar as pessoas e voltar para o destino e continuar a ganhar dinheiro do que deixar um avião parado no Porto Santo à espera que chegue um barco com pessoas. É isto que nós temos de ter atenção. As condições podem ser criadas, mas para ser criadas é numa condição alternativa. Naquilo que tem sido pensado, e pelo menos aquilo que tem sido divulgado, nós continuamos a falar e temos falado de algumas coisas que acho que são importantes. Um plano para os casos de inoperacionalidade do aeroporto, o Governo estudar a alternativa, a Madeira defende a revisão dos limites de vento. Tudo isto, para mim, é importante desde que os estudos sejam feitos pelas pessoas que percebam disto. E daquilo que eu tenho noção é que o plano de contingência, e para mim, enquanto estudante, e para nós, enquanto universidade, pensamos no seguinte: os estudos dizem que é preciso antecipar. Então, se nós anteciparmos, podemos criar os nossos planos. E os nossos planos de contingência, temos um plano de contingência imediato, que é que achamos, que é local, está na Madeira, não está noutro sítio. Os clientes estão cá, o avião não está cá, temos é que ter o problema resolvido cá. E muitas vezes dizer uma companhia aérea que voa, que vais aterrar em determinado sítio, é a mesma coisa que dizer, vê lá se pensas, para onde é que vais aterrar da próxima vez. Nós não podemos dizer isso às companhias aéreas. É impossível nós tratarmos assim. Nós, quando queremos, temos que criar condições de operacionalidade e temos que lhes dar de forma subtil, de forma construtiva, de forma alternativa, aquilo que serão para nós os planos de contingência. No plano de contingência no local de Madeira, uma resposta no aeroporto adequada às necessidades dos passageiros. Não esquecer que o passageiro que lá está já não está preocupado com a companhia aérea, já está pouco se marimbando, desculpem os termos, para aquilo que é o tempo que ele vai esperar, ele já não quer saber do destino. E o que nós temos para vender é o destino. É o destino que temos para vender. Portanto, a nossa preocupação primeiro é haver uma resposta direta logo o mais rápida possível ao cliente. Tem havido essa preocupação nos últimos tempos e espero que ela continue. Depois, a disponibilidade de camas para encaminhamento dos passageiros afetados. Porque muitas vezes o que nós não temos a noção, pensamos assim, se as pessoas não saem, os lugares nas camas estão desocupados. Mas não. Há outros voos que aterram. E há voos que não aterram. E, portanto, os próprios hotéis têm uma dinâmica de reservas que não é idêntica àquela que é a dinâmica da reserva dos voos. Portanto, nós temos de ter atenção a essa questão. E depois, por último, que acredito que poderá ser o plano de contingência suplementar, aí podemos falar no Porto Santo, e é aquilo que eu acredito. Ou seja, é um plano de contingência para uma inoperacionalidade constante do aeroporto da região, em que nós podemos utilizar o Porto Santo como a last chance para nós resolvermos aquilo que é o nosso problema de inoperacionalidade. Mas isto não vai acontecer sempre que o aeroporto estiver inoperacional, vai acontecer de vez em quando, e para isso temos um plano. Para nós é importante informar, ter um plano concertado, porque nós, enquanto académicos, que muitas vezes dizemos, vocês estudam, mas não dizem nada, mas nós estudamos e analisamos e verificamos. E é importante, são os estudos que fazem isto. São os estudos, muitas vezes, que vão buscar aquilo que foi a realidade para depois transmitir para aquilo que é o futuro. Para nós compete observar, analisar, investigar, comparar e apoiar na decisão. E naquilo que é necessário, naquilo que for necessário, o ISAL está cá presente. Nós criamos muita gente para a área do turismo. Nós temos um curso da área de turismo, temos um curso da área de gestão de empresas, temos um curso de gestão hoteleira,
temos tentado dignificar esta profissão que é a área do turismo, que é muito importante para aquilo que é a Madeira. E para nós, quando olhamos para o Porto Santo, acreditamos que o Porto Santo tem o seu potencial enquanto produto, enquanto destino, e que o desenvolvimento do aeroporto do Porto Santo seja feito em função daquilo que é o produto, o destino e o que nós queremos que o Porto Santo seja no futuro. Não nunca uma âncora associada àquilo que é o desenvolvimento da Madeira. Cada um de nós tem que desenvolver o seu próprio produto e o seu próprio destino. Sr. Alberto, poupei o seu tempo, fez-me menos tempo, está bem? Obrigado. Assim, mais uma intervenção agora por parte dos académicos, o ISAL, com esta intervenção do Dr. Elvio Camacho, e vamos continuar com Ricardo Franco, presidente do município de Machico, Câmara Municipal de Machico, agora representada, eles que são os anfitriões deste evento, este fórum, que nos fala sobre ligações aéreas e sobre a inoperacionalidade que acontece quando é em vez no aeroporto da Madeira, Aeroporto Internacional da Madeira, Cristiano Ronaldo. É com o Presidente da Câmara Municipal de Machico que vamos continuar para ouvirmos a sua postura e para ouvirmos as suas sugestões. Mas de qualquer modo, fica o cumprimento. Bem-vindos a Machico, o berço da Madeira. E como ainda há pouco o Dr. Alberto São Jardim falou em dúvida e em dívida, Machico é sem dúvida o berço da Madeira. E também não há dúvidas que tem cada vez menos dívida. Portanto, em relação a essa dicotomia, estamos conversados. Um cumprimento especial ao Sr. Presidente da Secção Regional da Madeira, da Ordem dos Engenheiros Técnicos, Sr. Engenheiro Costa Gil, e agradecer, em nome do município, o convite para participar neste seminário. Aproveito para congratular a Ordem dos Engenheiros pela organização desta iniciativa, pela pertinência do tema, que a todos, de uma maneira ou de outra, direta ou indiretamente, tem afetado e que, infelizmente, está bem atual e fresco na nossa memória. Aqui também dar os parabéns ao Dr. Jardim, felicitá-lo pela sua intervenção, naturalmente com conhecimentos muito para além dos nossos, dado o exercício das suas funções como governante da Região Autónoma da Madeira durante quase 4 décadas. Enfim, cumprimento também igualmente todos os oradores participantes das mais diversificadas áreas e que certamente terão contributos muito enriquecedores em torno do debate sobre esta matéria. É do conhecimento geral e muito que se tem dito, opinado, teorizado sobre a problemática alusiva à operacionalidade do aeroporto da Madeira e do incontornável papel do aeroporto do Porto Santo devido às contingências atmosféricas que têm afetado ciclicamente as ligações aéreas à nossa ilha. Mais do que enfatizar vaticínios, suposições ou conjecturas inconsequentes, é importante a promoção da discussão e do debate na busca de soluções plausíveis e realizáveis, independentemente das possibilidades que melhor sirvam A, B ou C, e que permitam perceber o melhor caminho a tomar, bem como até onde é que devemos e podemos ir, tendo sempre como meta aquilo que for considerado o melhor para defender os interesses e a imagem da Madeira e dos madeirenses, tendo em conta a nossa irrecusável dependência do setor turístico e da boa impressão que devemos transmitir e fazer sentir a quem nos visita. Neste contexto, e atendendo ao tema que nos aflige, existem questões, não ignorando a abundante abordagem da matéria em preço, sobre as quais importa refletir, para que o aeroporto do Porto Santo se possa assumir como alternativa, quiçá fixa, estamos no campo das possibilidades, devido à inoperacionalidade do aeroporto da Madeira. 1. Capacidade de resposta ao nível logístico da infraestrutura do Porto Santo para acolher um número mais elevado de operações, não existe neste momento, salvo situações pontuais para acolher 4 ou 5 voos extra num dia, sendo que, ultimamente, a inoperacionalidade do aeroporto da Madeira tem sido superior a 3 dias. 2. Capacidade de resposta ao nível operacional, nas designações Safety, Security and Handling, para um acréscimo do número de voos e passageiros, ou seja, a necessidade de aumento considerável de meios humanos e materiais para a garantia de uma resposta eficiente e dentro dos padrões das normas da aviação para toda a estrutura Safety e Security do aeroporto do Porto Santo. 3. Capacidade de resposta da estrutura operacional da ilha, socorro e segurança,
dos bombeiros voluntários do Porto Santo, por exemplo, e do efetivo da Polícia de Segurança Pública, alocados à ilha do Porto Santo, com um aumento exponencial, ainda que pontual, do número de pessoas. 4. No caso de ocorrência grave, que determina a inoperacionalidade do aeroporto, qual a capacidade de resposta dos serviços da saúde da ilha para uma intervenção primária à emergência? Não possui capacidade de resposta. 5. No caso de inoperacionalidade do aeroporto, como seriam evacuados os casos urgentes de emergência médica? E se a alternativa for marítima, que tipo de embarcação assumiria este transporte? Duração e trajeto da viagem. Garantidas e ultrapassadas as questões atrás formuladas e tentando contribuir para o desafio lançado pela Ordem dos Advogados, que vantagens para a Madeira, que vantagens para a imagem do destino Madeira? Obviamente que a criação de uma alternativa às questões da inoperacionalidade do aeroporto da Madeira poderá constituir uma mais-valia para o destino, quer ela resulte de uma ligação marítima imediata entre a ilha do Porto Santo e a da Madeira, ou de uma ligação num período máximo de 24 horas entre a chegada ao aeroporto do Porto Santo e o destino final, que será aquele que os que nos visitam escolheram, a ilha da Madeira. Considero que forçar a visita ou estadia das pessoas na ilha do Porto Santo poderá trazer implicações negativas, uma vez que aquilo que todos desejam é efetivamente chegar o mais rápido possível ao destino que escolheram e não àquele que lhe propõem em alternativa. Respondendo concretamente às questões 2, 3 e 4, se o tempo entre a chegada e o embarque para a Ilha da Madeira se enquadrar num período curto, máximo 8 a 12 horas, poderá ser positivo para quem nos visita e igualmente vantajoso para o tecido económico da Ilha do Porto Santo, pois é uma alternativa incomparavelmente melhor, na minha perspectiva, à opção de ficar retido numa gare de aeroporto. Caso a estadia se prolongue por um período mais alargado, considerando-se mesmo um máximo de 24 horas, nestes casos, teria de ser assegurado o alojamento na ilha, levantando-se todo um conjunto de questões logísticas ao nível do meio empresarial hoteleiro, cuja capacidade de resposta ligada à sazonalidade da ilha levanta igualmente dúvidas, associado igualmente ao desconforto, naturalmente crescente, com a demora da chegada dos passageiros ao destino que eles escolheram. Garantida toda esta logística de alojamento, trajetos e percursos turísticos pela Ilha do Porto Santo, importa refletir qual a ligação entre a Ilha do Porto Santo e a Madeira. A. Ligação entre Porto Santo e o Porto do Caniçal ou do Funchal. Tipo de embarcação a utilizar: jetfoil, hidrofoil, o ferry. Quantas ligações diárias? Capacidade da estrutura portuária do Caniçal, caso seja essa a solução, em receber e operacionalizar o tipo de embarcação escolhida e um escoamento dos passageiros com a dignidade e conforto que uma região turística deve assegurar. E quanto à assunção dos custos? Quem assumirá os custos das diferentes operações, nomeadamente o transporte, alimentação e possíveis estadias dos passageiros na Ilha do Porto Santo? Transporte da Ilha do Porto Santo para a Ilha da Madeira. Todas estas questões são igualmente replicadas no sentido inverso, isto é, no transporte e estadia de quem quer sair da Ilha da Madeira e regressar aos seus países ou regiões de origem. Toda a logística e capacidade de resposta que a Ilha do Porto Santo terá que ter para receber em simultâneo quem quer entrar na Madeira e quem está de saída, sem esquecer a população residente na Ilha Dourada. Com o crescimento do turismo na Madeira a rondar os 1,7% em 2017 e com proveitos totais de 407,3 milhões de euros, urge a preocupação de manter a qualidade do destino. Para tal, será necessário garantir alternativas aos recorrentes cancelamentos de voos e de aterragens no Aeroporto Internacional da Madeira. Essa solução passaria obrigatoriamente pela melhoria do próprio Aeroporto do Porto Santo para receber em pleno um maior número de voos, bem como, porque estamos no campo das possibilidades, a adaptação do Porto Caniçal aventando esta possibilidade. A adaptação do Porto Caniçal reduziria o tempo de viagem marítima entre a Ilha do Porto Santo e a Ilha da Madeira e, por conseguinte, diminuiria o desconforto dos próprios passageiros. Esse investimento estimularia a economia local, proporcionando melhores condições das infraestruturas e negócios existentes, com a sua revitalização, havendo a regeneração do existente espaço urbano ou portuário, promovendo a sua componente paisagística. O Porto do Caniçal, atualmente, não está adequado ao tráfego de embarcações de passageiros, pelo que obrigaria à criação de infraestruturas de apoio para o desembarque de passageiros,
pequena gare de acolhimento de passageiros, bem como criação de zonas de estacionamento para autocarros. O cais mais execuível para esta operação de desembarque de passageiros seria o Cais Sul, que tem as seguintes características. Vocacionado para a carga e descarga geral e navios roll-on, roll-off, mais conhecidos como ro-ro, em que a carga entra e sai pelos próprios meios através de rodados. Comprimento de 271 metros, rampa RO, largura da rampa de 28,5 metros, podendo receber 2 navios até 130 metros e com calados máximos até 11 metros. Será, obviamente, necessária uma avaliação exaustiva das necessidades e levantamentos técnicos, estimativas de custos e estudos de impacto social e ambiental desse investimento. Questões de segurança e de logística terão de ser bem equacionados através de planos para que não coloquem em causa o desembarque dos passageiros, nem as operações de contentores e a atividade da pesca. Do ponto de vista do enquadramento paisagístico em que o passageiro será recebido, assumindo que o Porto Caniçal foi projetado para a indústria e não para receber passageiros, à partida por aparecer uma postal de convite para quem visita a ilha. Mas, e assumindo isso mesmo, que a Madeira também tem indústria, podemos torná-la aprazível, pelo menos do ponto de vista visual, por tratar-se-á de um local de passagem. Podemos olhar para algumas intervenções que se fizeram em ambientes industriais, como o exemplo da Cowork em Lisboa, das estações de metro e comboio no continente português. Sem interferir com o funcionamento produtivo da zona, procederam-se a intervenções urbanas que correm o mundo pelo seu benefício ao local, incluindo uma das estações de metro mais bonitas da Europa. Um pequeno investimento financeiro na melhoria paisagística da zona industrial traduzir-se-ia num fator de atração de investimento turístico. Seria o único local na Madeira em que conseguiríamos conciliar a indústria com o turismo, adaptar funções e otimizar investimentos, perto do ponto de chegada, o aeroporto, se fosse uma viagem sem alterações, mas onde a alternativa transforma-se em diversidade e harmonia. É este o meu contributo. Muito obrigado. Muito obrigada. Foi assim a interlocução do Presidente da Câmara Municipal de Machico com a sua reflexão à volta da importância do aeroporto do Porto Santo nas ligações aéreas à Ilha da Madeira. Vamos continuar agora para ficarmos com a intervenção do Dr. André Barreto. Ele vai-nos falar, ele é economista e vai-nos falar da sua perspectiva para a resolução deste problema e destas situações que, claro, têm implicações económicas. Vamos ouvi-lo. Intervenções anteriores de repetir cumprimentos, pelo que espero não me levem a mal por este generalizado e abrangente boa tarde que aqui deixo, que não pretende ser desrespeitoso em relação a tão ilustres presenças, antes pelo contrário, mas tão somente catalisador de uma adequada gestão do tempo disponível. Não posso, no entanto, dispensar os agradecimentos devidos, no caso ao Jornal da Madeira e à Ordem dos Engenheiros Técnicos, pelo convite endereçado para aqui estar hoje em Machico, isto apesar das dificuldades que me criaram com o tema de que estou longe de ser especialista. Serei outro sim e muito mais, um bom exemplo de como se perde dinheiro com os constrangimentos aeroportuários, o que não sendo nada bom em termos de currículo, sempre serve para justificar a quem me paga o pequeno ordenado que recebo, que os imponderáveis existem e alguns deles não podemos mesmo controlar. Andei aqui a ver de que maneira poderia pegar nos objetivos que se propõem atingir hoje e cheguei à conclusão que, se seguisse a via normal, muito dificilmente poderia aportar algo de válido à discussão, tal a qualidade de todos os outros oradores aqui presentes. Faz sentido, reconheço também esse mérito aos organizadores, enquadrar alguém das áreas económicas quando temos tempos para preencher. Já se sabe que conseguimos falar de tudo, um pouco, embora nunca com o por vezes monótono rigor de um engenheiro, falo dos não técnicos, evidentemente, ou com as divagações sempre bem fundamentadas de um jurista, capazes de defender tudo e o seu contrário. Não me peçam é para acertar, pois, como sabem tão bem, têm provado os vários ministros da Economia que passam pelo Governo e as suas previsões ao longo dos anos, aí estamos mais comparáveis aos meteorologistas, uma analogia que até pode enquadrar-se no tema em apreço. Preparem-se, portanto, nestes próximos 15 minutos, para fazer uma série de coisas ao contrário, a primeira das quais tirar férias em relação ao Porto Santo, pois não resiste seguir outro caminho.
É triste ver aquilo que se passa no aeroporto. Disse-nos ontem o Sr. Comandante Timóteo Costa, numa feliz entrevista ao Jornal da Madeira, alertando para a necessidade de, e volto a citar, rapidamente se trabalhar uma solução para o problema que, no seu entender, mais do que procurar alternativas à pista de Santa Cruz, passa por rever os limites que atualmente vigoram. Fim de citação. Já vos disse anteriormente que não sou especialista na matéria, mas concordo em absoluto com o Sr. Comandante, por também entender ser esse o ponto fundamental à volta do qual teríamos de estar a trabalhar. Desde anteontem, porque ontem já seria tarde. Mas o que me faz mesmo mais confusão no meio disto tudo é o facto de nos propormos discutir este assunto sem a presença do proprietário da infraestrutura aeroportuária, ou do concessionário da infraestrutura aeroportuária, que, convém não esquecer, é detida por um privado. Descansem vossas excelências que vou fugir ao tema Porto Santo, mas não ao ponto de questionar a privatização do aeroporto. Não me atreveria a isso com tantos políticos na sala. Agora, que não percebo o silêncio da ANA em relação a isto, não percebo, e se alguém puder explicar-me, para além da esfarrapada desculpa da cotação em bolsa da Vinci e das eventuais consequências de uma comunicação mal calibrada, isso agradecia. Hoje, qualquer empresa de média dimensão, ou até um clube de futebol, possui um departamento de comunicação, pelo que certamente que conseguiriam gerir o que dizer de forma bem mais eficiente que esta ruidosa gestão de silêncios. Devo aduzir, como argumento para esta estranheza, que se alguém decidisse opinar sobre a minha casa sem o meu consentimento ou autorização, sobretudo em praça pública, nem sequer me daria o trabalho de ouvir ou ler o que quer que fosse sobre o tema e procuraria era trazer a discussão para dentro de casa se entendesse útil. É por isso, portanto, que faço esta referência expressa, com o objetivo de fazer ver, seja lá quem for que decide sobre estas matérias, que não é de todo compreensível por parte da generalidade da população esta postura, que traz, aliás, muito mais danos do que benefícios à empresa. A ver se, pela crítica, apesar desta vir de mim, alguém reage. Vou continuar no tema, pelo que percebam a importância que lhe dou. Este ensurdecedor silêncio por parte da ANA não é de hoje e aplica-se a tudo. Quem, nos dias de mau tempo e de condicionamentos no aeroporto, fala a comunicação social? Até a mim já pediram para abordar o tema na televisão. A mim, ao senhor taxista, ao senhor Presidente da Câmara, ao passageiro prejudicado, ao senhor do restaurante que recebe clientes retidos, ao senhor Presidente do Governo e ao senhor Vice-Presidente do Governo também, claro. Organizam-se debates, a ACIF convoca associados, até conferências se já temos sobre o tema. Quem não diz nada, não está presente em nada, não aparece para nada, nem sequer para esclarecer ou informar sobre o estado da nação, que neste caso é o aeroporto, só a ANA. É por estas coisas que a concorrência é tão saudável, não acham? Já repeti noutros círculos e em outras reuniões que isto faz lembrar os incêndios. Tudo fala sobre o assunto, opina, informa e aparece, menos quem deve, os técnicos, os responsáveis pelo comando das operações. É por isso que, a juntar ao que disse o Sr. Comandante Timóteo Costa, me parece importantíssimo que tenhamos a capacidade de rever alguns dos termos do contrato de privatização do aeroporto. Peço que me perdoem a franqueza, mas mais relevante do que termos andado a perder tempo a discutir quem é o governante que pode utilizar a sala VIP ou o corredor por onde este pode passar, regular a necessidade de informar todos os utilizadores a tempo e nas quantidades entendidas como adequadas teria sido bem mais útil para todos nós. Vou agora contar-vos algumas histórias, todas elas recentes, mas que espero possam espelhar o problema nas chegadas, mas igualmente para as muitas vezes ignoradas não partidas. Por uma questão de facilidade de raciocínio, dividamos os clientes dos hotéis em 3 grandes grupos. O primeiro, aquele que nos chega através do operador turístico dito tradicional, que vende o pacote completo da estadia, com o transporte aéreo e o transfer incluído. Um segundo, mais independente, que escolhe viajar comprando via as chamadas OTAs. O lugar de avião num lado, o hotel no outro e ainda o transfer e outros serviços num outro. O terceiro, a que chamaremos de cliente direto, que marca sem intermediários num hotel e que vem ou por repetição, ou por recomendação, ou pura e simplesmente porque gostou do que viu num determinado site. Estes 3 grandes grupos têm necessidades diferentes no que concerne os vários agentes turísticos e a melhor forma destes lidarem com as respectivas situações, que são às vezes bastante dispares.
Mas vamos então aos tais exemplos que me proponho trazer-vos para melhor perceberem as questões que temos de enfrentar do lado da hotelaria. Num dos primeiros dias do ano passado, em que tivemos este problema de fecho do aeroporto, no segundo desses dias seguidos de constrangimentos, ouço através da rádio, e repito, através da rádio, quando vou a caminho do hotel, que o voo para um determinado destino daqueles que só têm um por semana, que saía nesse dia às 19h30, tinha sido cancelado. Nós tínhamos 7 quartos a sair de um operador turístico tradicional para apanhar esse voo e estava prevista a chegada de 5 novos quartos. Imediatamente ao chegar ao hotel, procuro validar esta informação e não consigo, porque o site estava constantemente em baixo, o telefone do aeroporto tocava sem que ninguém do outro lado o conseguisse atender e o representante do operador também não tinha confirmação oficial de nada. Passadas 2 horas, e não estou a exagerar, conseguimos que alguém nos atendesse, confirmando que de facto o voo havia sido cancelado, mas que, mesmo assim, os clientes teriam de ir para o aeroporto. É verdade, com o voo cancelado, que se sabe não chega e consequentemente não vai sair, os clientes têm na mesma que ir para o aeroporto, juntar confusão à confusão e gente naturalmente aborrecida a outra gente no mínimo igualmente aborrecida. Isto, até para mim que não ia para lá, me irritou, quanto mais aos clientes. Penso que estarei escusado de sugerir uma solução para estes casos. Penso. Mas falta-me juntar ao puzzle uma peça que é importante para que percebam que, muitas vezes, nós não estamos mesmo nada focados no cliente, apesar dos discursos que fazemos. O operador conseguiu arrebanhar estes clientes todos no aeroporto, encarneirá-los para dentro de 1 ou 2 autocarros grandes e, com 1 ou 2 guias e 1 ou 2 motoristas, transportou-os para um só hotel, onde os instalou a preço especial de quantidade, esperando eu que ao menos cada um no seu quarto. Nós, no nosso hotel, perdemos os clientes que tínhamos e os que estavam a chegar. Compensação? A resposta está sempre na cláusula do Act of God, prevista em todos os contratos e não coberto por nenhuma apólice de seguro que eu conheça. Logo, no jogo, perda de dinheiro, 1, compensação, 0. E ainda não chegamos ao intervalo. A segunda situação passou-se com clientes de uma OTA que, para minha surpresa e felicidade dos ditos, marcaram passagem numa companhia aérea low cost, que, ao menos, ao contrário da nossa de bandeira, procurou acautelar e arranjar solução para os clientes afetados pelo problema do mau tempo. Permitam-me o parênteses, mais um, por achar que também é importante deixar essa nota. Pelo que nos foi informado, a TAP portou-se de forma bastante infeliz, não tendo tido nem a arte, nem o engenho de outros para perceber que as situações não são todas iguais e, independentemente da razão legal que podia assistir-lhes, era da mais elementar cortesia, ou prática comercial se quiserem, perceber que algumas pessoas precisavam de ajuda e nem todos seriam artistas residentes à procura de ir dormir uma noite de borla a um qualquer hotel, em vez de irem para casa só para chatear. Aqui não tivemos informação antecipada de nada, pelo que os clientes foram para o aeroporto, na expectativa de poderem sair da ilha. O voo foi cancelado, e não sei se através da empresa de handling, se por iniciativa da própria companhia aérea, depois de muitas horas de espera, os clientes são mais uma vez empacotados para dentro de um autocarro e levados para uma unidade hoteleira para dormir. O outro problema começa aqui. É que não sabemos se por deficiência de informação, se por total falta dela, a verdade é que estes clientes chegam ao tal hotel e é-lhes dito que disponibilidade existia, mas com um ligeiro pormenor. Os quartos não estavam limpos, o que não era sequer muito grave, pois sempre podiam dormir por cima dos lençóis. Conselho do recepcionista que os recebeu, de acordo com o relato que nos chegou. Nesse dia, entre clientes do tipo 1 e 2 que falei antes, que tinham saído sem regressar ou não tinham chegado, nós estávamos com uma perda que quase chegava aos 40% da nossa ocupação, pelo que disponibilidade não era propriamente um problema. Alguns destes clientes, 3 quartos para ser mais preciso, que tinham estado alojados no hotel, telefonaram-nos a pedir que os deixássemos ir para lá dormir essa noite, assumindo eles todas as despesas com a situação. Claro que imediatamente dissemos que viessem e providenciámos o necessário transporte, desde o hotel cujo nome não vou referir, até ao nosso, para resolver a situação. Os tais 3 quartos vieram acompanhados de 8 dos 3, que não quiseram sujeitar-se a dormir em quartos sujos, por cima dos lençóis, bem entendido. Evidentemente que um destino que se designa como excelente,
e vota em si próprio como de excelência, depois tem de cumprir e lidar com estas situações de outra forma. A imagem deixada foi horrível e temo só de pensar nas consequências do word of mouth, que nos afetará a todos, não tenham dúvidas. Claro que tudo isto é inadmissível e inconcebível, mas a verdade é que provavelmente ninguém avisou atempadamente o hotel desta situação, este não estava preparado para receber um autocarro de clientes e nem sabia que o aeroporto ainda se encontrava fechado, pois a comunicação connosco, hotelaria, é virtualmente inexistente. Resultado, com mais ou menos 60 minutos de jogo, perda de dinheiro 2, compensação 0. Com os clientes que são nossos, e o nosso está escrito evidentemente entre aspas, a gestão da situação é um pouco diferente, embora também haja necessidade de obrigar os clientes a ir para o aeroporto, o que nos faz muita confusão, mas enfim. Na perspectiva de que as condições podem permitir que o avião aterre ou levante, até aceitamos essa obrigatoriedade. Todos saem do hotel com um contacto nosso, um número direto e um endereço de e-mail que prometemos estar permanentemente a ser verificado para poder de forma célere ser respondido. Temos táxis de pré-aviso e carrinhas apalavradas com agentes de viagem para poder tratar de trazer os clientes de volta ao hotel em caso de necessidade. Os quartos estão prontos e limpos e o pessoal está de prevenção para, em caso de necessidade, vir para o hotel dar uma ajuda conforme o número de regressos previstos e respectiva hora. Aqui, quando os clientes efetivamente voltam, sempre marcamos um golinho, mas acontece que às vezes estes conseguem sair e ninguém depois vem, os das chegadas previstas. O jogo acaba, portanto, 3-1. Vitória clara do perda de dinheiro sobre o compensação, que mesmo assim tem alguma razão de queixa do árbitro, nem que seja porque este não apita. Permitam-me ainda um último exemplo que mete o Porto Santo, só para trazer mais matéria para discussão e para não dizerem que desrespeitei por completo o caderno de encargos. Já este ano, tínhamos previsto a chegada de um grupo de golfistas ao hotel, 12 quartos, oriundos da Suíça. O aeroporto, afetado pelas condições de vento que se faziam sentir, estava mais uma vez fechado e o avião foi desviado para a Ilha Dourada. O mar estava igualmente mau, pelo que o barco não podia fazer a viagem. Os clientes estavam presos no Porto Santo. Apesar de, segundo me dizem, o comandante ter sido avisado de que se previa uma melhoria no tempo para durante a tarde, este decidiu não esperar e regressou à origem ainda nessa manhã. Mais um act of God que, com toda a franqueza, quase me pôs a questionar a minha fé. Ou não tivéssemos nós, nessa semana, perdido 30% da nossa ocupação, sem nenhum tipo de compensação, bem entendido. Não quero com este último exemplo dizer que não acho que o Porto Santo seja um mau plano de contingência e uma hipótese que devemos considerar. Não. Digo e repito que não sou especialista na matéria, pelo que me escuso de opinar. O que acho é que é absolutamente prioritário, concomitantemente com a discussão sobre os atuais limites do aeroporto e a alteração do caderno de encargos da concessão, implementar um plano de comunicação que tem necessariamente de ser gerido pela ANA, claro. Esse plano tem que incluir passageiros, como uma aplicação e um site com capacidade de aguentar carga, que vá disponibilizando informação com muitíssima regularidade, inclusive sobre os pontos no aeroporto de gestão de crise, que situações de stress sempre originam. Agentes de viagem, que têm uma extremamente difícil missão de gestão de pessoas, de ligação com operadores turísticos e companhias aéreas, em alguns casos. Empresas de handling, que tratam muitas vezes em duplicado da gestão de clientes que tentam, os clientes bem entendido, nas várias frentes de que dispõem, sacar algo a que têm direito, a que sentem ter direito. Companhias aéreas, a quem devemos, quando possível, assegurar planos alternativos, como por exemplo o Porto Santo, que a proximidade pode ajudar a resolver. E por último, os hotéis. A sensação de impotência só é ultrapassada pela falta de informação útil disponível. Queremos fazer, ajudar, minimizar perdas e não dispomos de informação nenhuma para poder ajudar em nada ou sequer decidir de forma informada. Isto parece, eu sei, um rol de mercearia de queixas e muitas delas não serão sequer novidade. Mas achei que seria útil terem, os presentes não diretamente relacionados com a área turística, uma noção dos problemas que enfrentamos. É que, não tenham dúvidas, fazem-nos muita falta as partidas que se vão e as chegadas que não chegam. E temos igualmente de saber lidar com as partidas que não partem. Faço notar, para terminar, que estamos longe de ter o exclusivo de problemas com o aeroporto.
Londres, Tenerife, Bruxelas e Glasgow, exemplos que trago só assim de memória, tiveram problemas do mesmo tipo nos últimos tempos. Souberam gerir-los e, sobretudo, trabalhar a comunicação de forma a garantir que a mensagem de segurança, acima de tudo, era a que passava para a população, não fazendo do acontecimento nenhum grande drama. Muito obrigado pela vossa paciência. Assim, mais uma preleção neste fórum que discute a importância do aeroporto do Porto Santo nas ligações aéreas à Ilha da Madeira. É um fórum que está a ser organizado pela Ordem dos Engenheiros. Agora estamos com praticamente 20 minutos a faltarem para a 1 da tarde. Tempo para ficarmos com mais um preletor. O programa está ligeiramente atrasado. Vamos agora ficar com a intervenção do Dr. Sérgio Gonçalves, do Grupo Sousa. Ele que é já o penúltimo a intervir antes do debate que irá acontecer com todos aqueles que vieram até ao Fórum Machico para assistirem a este fórum, e são muitos porque a sala está praticamente cheia. Tempo então para ouvirmos a opinião e as dicas do Dr. Sérgio Gonçalves do Grupo Sousa a propósito de possíveis soluções para resolver esta inoperacionalidade do Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo, devido sobretudo aos condicionalismos meteorológicos que recorrentemente nos afetam, sobretudo nos últimos tempos. É tempo para ouvirmos então o Dr. Sérgio Gonçalves. À semelhança do meu antecessor aqui como orador, que com um simples boa tarde cumprimento toda a plateia, os oradores, faço apenas um agradecimento, quer à secção regional da Madeira, da Ordem dos Engenheiros Técnicos, quer ao Jornal da Madeira, pelo convite para estar aqui presente e para poder partilhar algumas das nossas opiniões e das nossas sugestões para esta questão que tem afetado o aeroporto da Madeira. A vantagem de ser um dos últimos oradores da manhã é que nós já podemos comentar algumas das intervenções anteriores, e queria começar aqui por esclarecer um pouco o título, porque de alguma forma já se passou aqui a ideia de que o Porto Santo é uma alternativa à Madeira. O Porto Santo não é uma alternativa à Madeira. O Porto Santo é uma alternativa à Madeira em casos de constrangimento do aeroporto e, portanto, em situações excepcionais. Portanto, ninguém está aqui a pretender dizer aos turistas venham para a Madeira via Porto Santo ou têm que demorar mais 2 horas e meia de navio. Estamos pura e simplesmente a encontrar uma alternativa, uma solução para quando não existe, de facto, a operacionalidade ou existem constrangimentos no aeroporto da Madeira. Peço desculpa, vou ter que tirar uma água. Passando ao tema e à apresentação específica sobre a solução marítima, fazendo referência apenas a alguns dos constrangimentos que nós temos sentido. Portanto, todos nós sabemos que as condições meteorológicas adversas têm sido cada vez mais frequentes e de maior duração também, não só surgindo mais vezes ao ano, mas também de duração, já que foi referida em média 3 dias, 4 dias e, portanto, em semanas consecutivas. Portanto, é algo que provavelmente decorre de alterações climáticas, que só o tempo dirá se efetivamente assim é. Isto prejudica naturalmente a previsibilidade e a acessibilidade à região autónoma da Madeira, e com impacto em diversas atividades. Nós focamos aqui muito a questão do turismo. Eu acho que é importante não esquecer quer a população residente e também os negócios, porque todos nós temos necessidade de nos deslocar ao continente, seja por questões de saúde, questões de negócios ou mesmo lazer, e portanto somos também muito afetados por estes constrangimentos. Isto tem um impacto negativo, quer na imagem do destino Madeira como um todo, quer especificamente na imagem do aeroporto da Madeira, e é uma imagem que ao longo dos anos, felizmente, nós temos passado uma imagem de um aeroporto seguro, de um aeroporto com grande operacionalidade, e infelizmente estes últimos meses têm-se revelado contrários a esse objetivo. Há acréscimos de custos para os operadores que programam Madeira, para as companhias aéreas, para os agentes de viagens, desde logo pelas questões de reposicionamento de equipamentos, questões de gestão de frota, os custos de assistência, que também já foram aqui abordados, questões de alojamento, há companhias de seguros que neste momento, e nós já fomos alertados também por diversos operadores, que as companhias de seguro estão a exigir prémios de seguro mais elevados devido ao aumento de risco percepcionado para operar no aeroporto da Madeira, e portanto tudo isto são razões para uma quebra de competitividade do destino e que a todos nos deve preocupar.
O aeroporto do Porto Santo tem diversas vantagens. Desde logo nós temos uma infraestrutura que está sob gestão da mesma entidade, a ANA. Não seria visto da mesma forma caso o aeroporto do Porto Santo fosse gerido por outra entidade e, portanto, havia aqui um conflito de interesse natural da própria ANA em implementar uma solução no Porto Santo, porque naturalmente poderia resultar numa redução de receita, de taxas, que neste caso não se verifica. Garante maior operacionalidade em caso de mau tempo na Madeira, portanto julgo que são raríssimos os casos em que o aeroporto do Porto Santo tem estado condicionado em alturas em que o aeroporto da Madeira sofre constrangimentos. O Porto Santo é a única alternativa de grande proximidade. Nós podemos divergir para Faro, podemos divergir para Canárias, mas não temos nenhuma alternativa que permita ao cliente que diverge, ao turista, ao residente, regressar ou ao seu destino, ou à sua origem, ou vir até ao seu destino no próprio dia. E o Porto Santo é de facto a única alternativa que permite essa possibilidade. O Porto Santo tem capacidade de alojamento e nós estamos a falar, para que tenhamos noção dos números, mesmo com encerramentos de unidades hoteleiras no inverno, o Porto Santo tem uma média de 1.500 camas hoteleiras no inverno, 3.500 no verão. No verão há de facto constrangimentos, mas também é expectável que no verão seja quase desnecessário alojar pessoas por uma noite ou mais no Porto Santo. Portanto, no inverno há de facto capacidade de resposta e nestes números nem sequer estou a incluir alojamentos locais e outras unidades que também estão disponíveis para serem reservadas. O Porto Santo dispõe de transporte marítimo diário, regular, frequente, que oferece condições de operacionalidade que vou referir mais à frente. Através desta ligação com o navio Lobo Marinho. Nós temos maior probabilidade para operar quando há mau tempo no aeroporto da Madeira. Há uma questão que muitas das vezes é colocada e que é importante, não sendo este fórum para discutir essas matérias, nem fazer esse género de crítica construtiva, mas é importante para esclarecer. Muitas das vezes diz que a operação marítima pode não ser uma alternativa, porque estando mau tempo, ainda há pouco alguém dizia, julgo que foi o Dr. Elvio, mau tempo em terra também era mau tempo no mar. Não, mas sei que alguém fez referência a isso. A grande questão aqui de dificuldade de operacionalidade na linha marítima prende-se com a questão do assoreamento do Porto do Porto Santo. O Porto do Porto Santo neste momento está numa situação gravíssima, precisa de ser desassoreado com urgência. Para que tenham noção, em maré baixa o Lobo Marinho tem cerca de 1,5 metro de água por baixo da quilha do navio e portanto julgo que todos os presentes conhecem o navio e a dimensão e, portanto, 1,5 metro é manifestamente pouco e há uma intervenção que é urgente e sem a qual nós podemos não ter condições de operacionalidade, principalmente com ventos mais fortes. Esta operação é perfeitamente conciliável com o serviço público que é prestado. Eu diria mesmo que é serviço público que poderemos prestar à população e à região. O navio tem capacidade de 1.153 passageiros e 150 viaturas, portanto, uma capacidade de oferta que permite não só transportar passageiros, mas bagagens, eventualmente até viaturas, autocarros que sejam necessários. Nós estamos aqui a falar de um plano de contingência e muitas das vezes discutimos redimensionar a capacidade do aeroporto, a capacidade do porto, a capacidade de transferes e, sendo um plano de contingência, nós temos de ter soluções não permanentes, não de investimento desmesurado, mas sobretudo soluções que permitam adaptar e, portanto, se for necessário levar autocarros até o Porto Santo, também temos essa facilidade. Como já referi, há disponibilidade através de ligações diárias e há flexibilidade, e aqui todos saberão também que quando há picos de procura, a Porto Santo Line responde através de colocação de viagens extra e, portanto, nestas situações também há essa possibilidade, dentro dos horários que temos, de reforçar ligações. Esta é uma solução que, embora não estando afinada, é uma solução com provas dadas e nós temos aqui, fizemos um pequeno resumo do último ano, dos últimos 12 meses, do último período de 12 meses, onde nós vemos que em 33 viagens, e aqui temos desde fretamentos a viagens extra a viagens regulares, acabamos por transportar 8.632 passageiros que tinham sido afetados no aeroporto da Madeira.
e, portanto, permitindo não só pessoas chegarem ao seu destino, Madeira, mas também pessoas que estavam retidas na Madeira saírem através do aeroporto do Porto Santo. Naturalmente que estes números podem ser muito superiores se, e tal como dizia no início, esta é uma solução que, não sendo... não é a solução, é parte da solução mais integrada, de um plano integrado, tem que incorporar toda uma série de aspectos que foram referidos aqui também, julgo já na intervenção da ACIF, e, portanto, se olharmos para isto de forma integrada, podemos de facto potenciar as soluções alternativas e de recursos que de facto a Madeira dispõe. Como é que o fazemos? Nós temos que otimizar, portanto, desde logo as viagens extra diárias, caso seja necessário, têm que ser programadas. Nós temos fiabilidade, diria, com previsões meteorológicas a mais ou menos 3 dias. As situações, os instrumentos que nós temos hoje em dia já nos dão garante de fiabilidade nessas previsões. As companhias aéreas podem reprogramar os voos logo para o Porto Santo, com um dia de antecedência, 2 dias de antecedência, ou seja, a questão dos sobrecustos, as questões das próprias gestões de frotas e das ligações seguintes que aqueles equipamentos e aquelas tripulações fazem não são afetadas. Pode haver modalidade de fretamento, em alguns casos, outros casos nas próprias viagens regulares, isto depois depende dos horários em que de facto os constrangimentos ocorrem. E aqui, para que se tenha referência e que se olhe aos números, nós, aqui também já foi referido que o aeroporto do Porto Santo tem capacidade para ter 7 aeronaves. Coincidência ou não, o Lobo Marinho tem capacidade para transportar num segmento de viagem precisamente a lotação das 7 aeronaves, assumindo aqui uma tipologia média e uma ocupação média das aeronaves que habitualmente operam para o Aeroporto da Madeira. Portanto, num dia, fazendo 2 viagens, o Lobo Marinho e a Porto Santo Line têm capacidade para oferecer uma solução de recurso a 28 aviões. Esta solução, em jeito de resumo, é uma solução que assegura maior probabilidade de sucesso perante condições meteorológicas adversas, como já vimos, mitiga transtornos causados aos passageiros, preserva a imagem do destino Madeira, porque se nós de facto tivermos um plano de contingência que é ativado de forma atempada, permite resolver muitas das situações desagradáveis que se vivem no aeroporto, nos hotéis, nos transferes, com todos os intervenientes que tentam encontrar uma solução para todos os passageiros afetados. Previne, e isto é muito importante, o desvio de turistas para outros destinos, portanto transmite confiança no destino Madeira e salvaguarda sobretudo o interesse da região autónoma da Madeira e da economia regional. E eu aqui queria terminar só dando 2 notas. A primeira nota, dizer que é muito importante aqui não politizarmos a discussão. Todos nós percebemos a importância do aeroporto da Madeira para o município de Santa Cruz, todos nós percebemos a oportunidade que existe para dinamizar o tráfego de passageiros no Porto de Canicel para o município de Machique, todos nós percebemos a importância reiterada na leitura da mensagem que o Presidente da Câmara do Porto Santo mandou relativamente à importância que este tráfego pode ter para a ilha do Porto Santo, mas nós temos muitos maus exemplos em Portugal de politização destas discussões. Eu deixava-vos 2. Um deles, a obra do aeroporto do Porto, que demorou mais do que aquilo que era esperado, porque se o terminal antigo se mantivesse em operação e construíssemos o outro terminal do outro lado da pista, isso significava que o aeroporto do Porto passava a estar na Maia, salvo erro, e portanto a política no meio disto atrasou a obra. A questão do aeroporto de Lisboa, que para mim é uma mera opinião pessoal, mas é quase um crime lesa pátria, mau planeamento, deficiente planeamento, e nós hoje em dia temos Lisboa a recusar slots, a recusar voos, Portugal a recusar turistas, que derramam para o todo nacional, portanto é um problema nacional, não é um problema de Lisboa, e portanto acho que é muito importante passar esta mensagem. Nós o que queremos aqui é salvaguardar de facto o interesse da região, o interesse de todos nós, o nosso ganha-pão da grande maioria das nossas famílias e dos residentes, e portanto vamos trabalhar em conjunto para encontrar essa solução,
tirando partido, e temos aqui nesta sala um dos grandes responsáveis por isso, do excelente parque de infraestruturas e de equipamentos que a Madeira infelizmente dispõe hoje em dia, com mais ou menos dívida. Isso não interessa para o caso. Muito obrigado, bom dia.